Ele teve sua primeira aparição em novembro de 1887, no romance intitulado Um Estudo em Vermelho. E o outro teve sua primeira aparição em 13 de abril de 1953. Ele é um detetive consultor, atraído por criminologia, detalhista ao extremo, tem grande capacidade de observação e dedução, ao seguir pistas e resolver mistérios abandonados pela polícia como sem solução. O outro é agente secreto do Serviço de Espionagem Britânico MI6. Atlético e sedutor, grande apreciador de mulheres e de vodka martini, batido, não mexido. Ambos são personagens fictícios da literatura britânica, criados pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle e pelo escritor Ian Fleming, respectivamente. Já adivinhou? Não? Estamos falando do detetive consultor, Sherlock Holmes, e do agente secreto James Bond. Eles são, entre outros, personagens fictícios populares da história da língua inglesa. Embora pareça antiquado hoje, e reacionário demais para alguns, Sherlock Holmes e James Bond foram escritos como urbanistas de classe média, que acreditavam em Deus, na rainha e no país. Por uma questão de diversão e entretenimento leve, vamos examinar algumas diferenças entre Bond e Holmes, dois titãs da literatura popular que estão lado a lado no clube exclusivo da atemporalidade. Missões: quando indivíduos ou instituições, como a Scotland Yard, precisam de ajuda para desvendar mistérios ou resolver casos enigmáticos, eles procuram Sherlock Holmes. James Bond recebe suas missões de M, chefe do Serviço Secreto de Inteligência Britânico, também conhecido como MI6. Mulheres: Sherlock Holmes não tem vida sexual ativa, exceto pela única mulher que conquistou seu coração. Nos livros e filmes, ela se chama Irene Adler. A personagem feminina criada por Sir Arthur Conan Doyle apareceu apenas em um conto, chamado Um Escândalo na Boemia de 1891, e marcou o coração do detetive pela beleza e inteligência. O papel de Irene Adler foi interpretado por várias atrizes em diversos filmes e telefilmes como Annie Baxter, Raquel Anne McAdams, Nathalie Dormer, entre outras. James Bond é um mulherengo em série, dorme com mulheres por todo o mundo. Não tem uma missão que Bond deixe escapar uma Bond Girl. Fruto de seu tempo, James Bond sempre foi um personagem extremamente machista, que se relacionava basicamente com todas as personagens femininas denominadas Bond Girls. Essas mulheres caracterizadas pela beleza, geralmente precisavam ser resgatadas pelo herói, ou fazem parte de uma organização criminosa combatida pelo protagonista, e em alguns casos, são agentes secretas aliadas. Como uma forma de atualizar esse estereótipo e comportamento ultrapassado do personagem, a equipe do filme número 25 de Bond contratou a roteirista e produtora, Phoebe Waller-Bridge, para polir o roteiro e dar mais pluralidade para as personagens femininas. E parece que deu certo, porque o sexo foi substituído pelo amor de Bond por Madeleine Swan. Casamento: Holmes nunca se casou, mas Bond já foi casado. Casou-se com a Condessa Teresa de Vicenzo, interpretada, no filme de 1969, pela atriz britânica Diana Rigg. Personagem criada por Ian Fleming, para o livro e filme 007 a serviço secreto de Sua Majestade. É a única Bond Girl a casar oficialmente, com James Bond, vivido no filme, pelo ator George Lazenby. Armas de fogo: embora não utilize frequentemente armas de fogo, Sherlock Holmes quase sempre carregava uma pistola, e era conhecido por ser um excelente atirador. A pistola escolhida por Holmes foi a Webley Ric com câmara 442 Webley. Outras armas usadas por Holmes incluem o revólver Webley Metropolitan Police de cano curto e o Webley 450 British Bulldog, um revólver de bolso com um cano de 64 mm. Como em todas as coisas, Holmes e Watson eram patriotas. Quando se tratava de armas de fogo, usavam apenas revólveres de fabricação britânica. Embora o patriotismo de Bond seja indiscutível, Fleming não lhe deu armas de fogo britânicas. Começou a armar o agente secreto, com pistolas mais viris.
decidiu que o herói usaria uma Walther PPK 7,65 mm. Já no século XXI, o agente britânico trocou a antiga por uma versão modificada da pistola Walther PPK, que a partir de um sensor biométrico, permite apenas que o dono original da arma realize disparos. A arma PPK usada pelo agente, no primeiro filme de James Bond de 1962, foi vendida por $256 mil em um leilão realizado em Beverly Hills, na Califórnia. A arte da autodefesa. Sherlock Holmes é um detetive consultor particular. Ele usa a observação, a intuição e o raciocínio dedutivo e geralmente não recorre imediatamente à violência. Mas certamente também não foge dela. Holmes é muito perigoso. Alto, magro e armado com um intelecto que poderia facilmente dissecar os movimentos ou intenções de um oponente, Holmes utilizava em seus embates a sólida arte britânica do boxe. James Bond é o oposto, é um espião, passa de longe utilizar raciocínio dedutivo. É totalmente um homem de engenhocas, mas para ser um agente especial, é necessário ter amplo conhecimento em combate desarmado. Mais do que provável, Bond, como britânico durão, teria alguma experiência em boxe. Como agente do MI6, ele também teria aprendido judô, luta livre, luta com faca e esgrima. Inteligência, obsessivo na hora de decifrar um mistério, Sherlock ganhou fama ao se valer da metodologia científica e da lógica dedutiva, espécie de pensamento lógico que parte das causas para compreender os efeitos, e assim chegar à conclusão mais acertada sobre certas proposições que desafiam a compreensão de todos os envolvidos no caso. James Bond é um assassino, altamente treinado, bem educado, fala várias línguas, se veste bem, mas não usa da inteligência em suas missões. Usa constantemente a força bruta, e causa estragos onde quer que esteja. Utiliza de sabotagem, sequestro, entre outros, quando necessário. Morte. Desejando dedicar mais tempo a seus romances históricos, Conan Doyle matou Holmes na obra intitulada O Problema Final. Depois de uma luta violenta entre Moriarty e Sherlock Holmes, nas cataratas de Reichenbach, na Suíça, Sherlock e Moriarty morrem. Mas os fãs não ficaram satisfeitos. A repercussão do falecimento do personagem foi tão negativa que o autor chegou a receber ameaças de morte. Anos depois, Conan Doyle acabou por ceder à pressão. Em 1903, escreveu A Aventura da Casa Vazia, conto que faz parte do livro A Volta de Sherlock Holmes. Na obra, Sherlock Holmes voltou a aparecer e explicou a Watson que fingiu a própria morte para enganar seus inimigos. O fim de 007, Sem Tempo para Morrer, deixa claro que o James Bond de Daniel Craig, considerado uma das melhores versões do espião, morreu mesmo, sem chance de volta, já que os mísseis caíram, literalmente em cima dele. Conclusão: quer estejam armados com uma pistola de bolso, ou uma mera bengala, tanto Bond quanto Holmes são homens muito perigosos. Felizmente, para o grupo de países de língua inglesa que compartilham raízes comuns na cultura e história britânicas, eles estão do nosso lado. Além de inspirar confiança em gerações de leitores, Bond e Holmes serviram como modelos de coragem física e nacional em tempos de guerra e paz.